Vitor, obrigado por participar de mais um episódio do Founder to Founder aqui. E, cara, que prazer, a gente tá gravando presencial. Então eu queria começar te perguntando, quem que é o Vitor Papi? Fala, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade. Super prazer estar aqui conversando com você. Então, prazer é todo meu. Vitor Papi, também conhecido como Papi. A maior parte das pessoas nem sabe que meu nome é Vitor. Nerd por gosto, engenheiro por formação. Sempre trabalhei no mundo bancário financeiro, né? Passei por grandes companhias como Itaú, Cielo, Porto Seguro, mas nos últimos anos mais em startups e fintechs, como o Bank, que foi a primeira fintech de Bank as a Service do país. Legal. E agora nos últimos anos na Transfira, que é uma fintech também voltada para meios de pagamento B2B, ou seja, entre empresas. Legal. Já que a gente entrou no âmbito de Transfira, conta pra gente um pouquinho o que é a Transfira, como que ela surgiu, como que você entrou nesse mundo da Transfira? Transfira, natural de Joinville, foi fundada em 2017 com um objetivo de atender uma dor muito peculiar. Não sei se todos vão lembrar, eu brinco que eu não lembro porque eu ainda não era nascido nessa época, mas antigamente quando não tinha o Pix, as pessoas faziam transferência via um negócio chamado TED. E naquela época, TED era caro e lento. Esse é o grande advento do Pix, né? O Pix trouxe agilidade e trouxe uma redução de custo que não existia naquela época. Então existia uma dor muito grande para as empresas, que era, por exemplo, digamos que você tem a sua empresa se chama Bruno Exportações. A Bruno Exportações tinha uma conta no banco A e uma conta no banco B. E muitas vezes você precisava movimentar valores entre sua conta do banco A e conta do banco B, ou você precisava pagar um fornecedor que tinha uma conta no banco C, ou você precisava dispor caixa no banco D, o que quer que seja. Você estava preso a TED, que custava algo entre 1 a 5, 6 reais e demorava horas, 4, 5 horas. E só em horário comercial ainda. Isso, só em horário comercial. Essa parte a Transfira não conseguiu resolver do horário comercial, mas o resto a gente conseguiu. Qual que foi a grande sacada? A TED, ela era cara e demorada quando ela era entre bancos. Quando você fazia uma TED dentro da mesma instituição, por exemplo, do banco A para o próprio banco A, ela era rápida e geralmente gratuita. Por quê? Geralmente quando você está fazendo uma transação dentro da mesma instituição, você não está fazendo de fato uma TED ou um Pix, você está fazendo o que a gente chama de uma transferência interna, né? Porque você está dentro da sua instituição, você não precisa mandar esse dinheiro para o arranjo e de volta para você mesmo. Nem faz sentido, né? Você manda para voltar para você mesmo, é completamente ineficiente. Claro. Então quando está dentro da sua própria instituição, você tira de uma gaveta e coloca na outra gaveta aquele dinheiro. Então por isso era muito mais rápido e o custo era muito menor, porque como você não precisa fazer todo o fluxo, você não tem fornecedores, você não tem diversos custos que encarecem a transação. Então qual foi a grande sacada da Transfira na época? Bom, se para fazer uma transferência de mesma instituição eu tenho um tempo muito mais rápido, eu tenho um custo muito menor, por que não transformar todas as TEDs em transferências da mesma instituição? Então a Transfira começou a abrir conta na titularidade da Transfira nos diferentes bancos que tinha na época, né? E vamos lembrar que aqui a gente estava em 2017, a gente não tinha tantas fintechs como a gente tem hoje, né? O mercado ele cresceu exponencialmente no número de instituições, naquela época eram os grandes bancos apenas. Lembro. Então, a Transfira foi lá, abriu conta em cada uma dessas instituições e o Bruno Exportações precisava fazer uma TED do banco A para o banco B. E você fazia? Você me mandava o dinheiro no banco A, então era uma transação do banco A para o banco A, e lá no banco B eu tirava o dinheiro da minha conta da Transfira e mandava para a conta que você precisava pagar, seja sua, ou no fornecedor, num parceiro, quer que seja. E aí, em vez de eu fazer uma TED do banco A para o banco B, eu fiz uma transferência interna do banco A para o banco A e depois uma outra transferência interna do banco B para o banco B. Muito legal. Que é meio, de certa forma, um movimento oposto que as fintechs da época estavam indo, né? Porque o pessoal estava muito mais focado em construir recebimentos e formas de receber do que tanto pagamentos. Eu não lembro de ter outras empresas com a mesma proposta de valor da Transfira da época, assim, né? Essa foi a grande sacada. Quando você olha a parte de recebimento, é a garota dos olhos de qualquer instituição financeira, né? Afinal de contas, quando você está falando de cartão, de Pix, tudo mais, você tem muita receita vindo aí. Principalmente se você parar para pensar que o mundo de pagamentos ele foi muito fundamentado no mundo de cartões, que começou há muitos anos atrás. E quando você faz uma transação de cartão, acho que qualquer um que estiver ouvindo a gente e tem um negócio sabe que dói no bolso. Porque morre ali 2, 3, 4, 5, 10%, dependendo de quantas parcelas, antecipação. Existe uma taxa muito alta que fica para quem está prestando serviço. Então todo mundo olhava para o recebimento. A gente foi justamente no contrário. Quando está todo mundo olhando para o recebimento, por que não olhar para o pagamento? Faz muito sentido. Claro, a receita, a margem, o percentual ali é muito maior no recebimento. Mas se você tem um oceano azul para explorar,
acaba fazendo mais sentido. Então, enquanto todo mundo Legal. trabalhando para recebimento, a gente falou, como que eu resolvo a dor de quem paga? E quem paga muito, né? Porque vamos pensar assim, muitas vezes a gente pensa no nosso dia a dia, pô, fazer uma TED, pô, faz sentido usar um fornecedor. Mas estamos falando aqui de empresa que faziam milhares de pagamentos. Não, geralmente. super. E assim, até fazendo um disclaimer, nós fomos clientes da Transfira dessa época, né? Então, como eu tinha um marketplace de técnicos de informática e a gente era meio que tudo na mão ali, um monte de estagiário escravo ali, a gente fazia muito TED na mão, assim, e a gente tinha muito esse problema de ser muito banco e tal, a gente chegou a pagar centenas de fornecedores. Então, quando a gente conheceu a Transfira, fomos clientes por anos, assim, da Transfira, e eu achava genial. Inclusive, eu fico muito feliz de estar aqui gravando com você, porque foi uma solução que realmente gerou muito valor pra gente. Pô, que legal. Muito legal. E você trouxe um bom gancho, né? Porque o nosso produto, ele nasceu sendo essa forma de automatizar TED, né? De reduzir o custo e de trazer velocidade para o meio de pagamento que era lento na época, né? A história é muito legal. Começou fazendo isso na mão, literalmente pessoas fazendo. O famoso MVP, né, cara? Exato, MVP. Perfeito. Raiz ali, né? Quantas transações você precisa aí numa planilha que a gente faz aqui, entrava lá no Bakeline, fazia, Assim que acontecia. funciona, pô, assim que funciona. E depois, ao longo do tempo, foi fazendo automações. E aí, um ponto engraçado que você trouxe, né? Vou fazer um monte de pagamento, às vezes dava pau e tudo mais. Uma dor que a gente começou a pegar é o seguinte: quando você faz muitos pagamentos, você também recebe muitos erros. Porque, imagina lá, o financeiro tem que pagar 10, 100, 500, 1000 fornecedores. Putz, tem um fornecedor que passou os dados bancários errado, passou o CNPJ da matriz e não da filial, e a conta é no CNPJ da matriz. Muita gente, né? Erro humano faz parte ali, né? Exato. E a gente começou a pegar uma dor, que inclusive era uma dor do nosso próprio financeiro na época, né? O principal input para resolver essa dor foi do nosso próprio financeiro, que era, eu tenho que fazer um monte de pagamento. E aí eu boto para processar esse monte de pagamento na própria Transfira e vários falham. Aí eu vou descobrir que falhou por quê? Porque tá faltando o número da conta, tá faltando o dígito, a agência tá um negócio nada a ver, a agência deveria ter 4 dígitos, tem 6, sei lá por quê, o CNPJ tá errado. Então o próximo passo do nosso produto foi criar um produto que a gente chama de validação de dados bancários. Legal. Que basicamente a gente entende o algoritmo de geração de conta de todos os bancos. Então eu sei que o banco X, a agência tem 4 dígitos, eu sei que o número da conta são 6 números e depois tem um dígito verificador, que é alguma aritmética, alguma matemática para chegar naquele número. Enfim, a gente tem todo esse know-how e a gente começou a aplicar isso em cima das transações. Então quando você me mandava uma planilha lá, preciso fazer essas 10 mil transações, antes de eu executar, eu passava linha a linha, validando os dados, validando CNPJ também, CPF, se está dentro das regras, dentro da master e tudo mais. E antes mesmo de fazer a transação, eu falava para você, essa transação não vai funcionar. Legal. Por quê? Porque, a agência de banco tem 4 dígitos, você me mandou 6. Não, e isso gera muito valor para a própria pessoa, porque se ela tivesse feito o pagamento e voltasse tudo, ela ia ter um baita retrabalho. Então, na verdade, você fez uma proposta de valor que você economizava um tempo das pessoas. Então, além de ajudar ela nas multitransferências, você ainda ajudava ela na verificação. Muito legal. Tempo e custo, porque hoje em dia no Pix, quando você coloca os dados incorretos e tenta fazer uma transação, a transação nem vai. Mas na época da TED, ela ia e voltava, e você tinha esse custo. Então a gente estava inclusive evitando o custo, evitando o erro operacional, mas evitando o custo. Então antes de fazer todas as transações a gente validava agência, conta, dígito, CPF, CNPJ, todas as informações, e antes de processar eu já te dizia, isso daqui eu nem vou processar porque com certeza vai dar erro, porque eu sei que esse formato de conta, esse CNPJ, esse CPF tem algum problema e você precisa corrigir e me mandar novamente para conseguir processar. Então já te evitava o custo e te evitava a dor de cabeça. Cara, muito legal. E é engraçado, do jeito que a gente fala, parece que TED é uma coisa tipo arcaica, mas a gente tá falando de tipo assim, alguma coisa de alguns anos atrás, essa, né? E que ainda é usado hoje. Não tenho dúvida, igual sistemas bancários que ainda são arcaicos, mas as pessoas ainda usam, né? Tem muita dependência ainda da forma como funciona. E entrando dentro dessa esfera, né, falando do MVP, assim, me conta um pouquinho como foi aquele começo, assim, que assim, vocês estavam remando contra a maré, fazendo um produto diferente. Então, como foi o go-to-market de vocês? O que vocês fizeram para testar essa hipótese? Como vocês conseguiram os primeiros clientes? Como foi esse começo? É uma estratégia que perdura até hoje, né? É entender as suas verticais, os seus nichos de mercado
né, os use cases, onde você consegue aplicar e resolver uma dor e procurar aquele segmento, né, ir atrás daquele segmento. Então, vamos dar um exemplo de segmento. A gente tinha um produto que era muito forte para fazer pagamento. Que empresas que fazem muitos pagamentos no Brasil? Sei, por exemplo, uma empresa de logística, tem que pagar fretes constantemente, tem que pagar entregadores constantemente. Faz sentido. Uma empresa de crédito, está sempre desembolsando uma operação de crédito, né? Ela está pagando, na verdade está te emprestando, mas é um pagamento, né? A origem é um pagamento, tô tirando dinheiro do ponto A e movimentando para o ponto B. Então, assim, todo use case que a gente entendia que demandava muitos pagamentos, tinha muitos fornecedores, né? Imagina grandes empresas que têm uma rede de fornecedores enormes, é onde a gente entendia que tinha uma dor a ser resolvida e onde a gente atacava. No começo, o GTM foi muito focado no, encontra um mercado em use case que faz muito pagamento e vamos atrás de todo Foca mundo nele ali, nesse né? lugar, né? Ser o melhor, né? E aí vai pro próximo, e aí vai pro próximo, e aí vai pro próximo. Legal. A gente foi desenvolvendo, resolvendo aquela dor e crescendo naquelas verticais, que são verticais que perduram até hoje, inclusive. Como foi esse processo de crescimento e que produtos que vocês foram lançando, né? Então vocês achavam a vertical, ficavam focando nelas, né? E aí vocês iam escutando os feedbacks e criando, mas o fato de você ter múltiplas verticais significa que você teve múltiplos feedbacks diferentes, múltiplos verticais, mas a proposta de valor sempre permaneceu a mesma, né? Então como foi esse crescimento, assim? Ao longo do tempo foi evoluindo, né? Então, assim, naturalmente a gente começou provendo pagamentos. Só que o cara que paga muito, muitas vezes ele também recebe muito. Ele também existe uma demanda pelo serviço de recebimento. E a gente sempre teve na Transfira um DNA muito forte de tecnologia de ponta e de bom atendimento. Então os próprios clientes que eu prestava pagamento começaram a bater na nossa porta e falar, cara, eu quero receber com você também. Eu falei, eu não tenho recebimento, mas eu quero receber com você. Funciona bem, você não me dá dor de cabeça, o produto é bom, o atendimento é bom, o suporte é bom, tudo funciona bonito, eu quero, eu preciso. Faz aí. Então, assim, a gente começou ali muito focado em pagamento, mas naturalmente esses mesmos clientes começaram a demandar a outra ponta, né? O recebimento. Faz sentido. É claro que, assim, existem clientes até hoje que têm muito o DNA da pagadoria ainda, né? Que ele faz um aporte de valor e usa a gente para fazer pagamentos em massa. Mas hoje a nossa base já é muito mesclada com gente que demandou pagamento e usa a gente... demandou recebimento e usa a gente tanto para receber quanto pagar. E aí as nossas verticais de produto e negócio, elas cresceram de algumas formas, né? Então quando a gente olha o pagamento, ele naturalmente puxou o recebimento. E aí começou a trazer outros produtos juntos, né? Então o próprio Pix, né? Porque a gente nasceu numa época de TED, mas a gente evoluiu para o Pix, né? Quando o Pix lançou, a gente virou participante, a gente passou a prover Pix também, então a gente foi para o mundo do Pix, tanto para pagamento quanto para recebimento. A gente começou a desenvolver todas as features que o Pix tem a oferecer, QR Code estático, dinâmico. E mudou a proposta de valor da Transfira por conta do Pix, que antes era economizar e tal. É engraçado, né? Porque quando você pensa na proposta de valor original, você pensa, pô, lançou o Pix, morreu. Pelo contrário, né? A gente, inclusive, cresceu. Acho que muito por conta desse DNA de tecnologia, de bom atendimento, aqueles players, eles ainda precisavam fazer pagamentos em massa. Faz sentido. Usando um outro método. Mas ainda tinha aquela necessidade de pagamento. A dor era a mesma. Exato. E já tinha um fornecedor, alguém que você confiava, alguém que tinha um serviço agregado, né, que é toda a parte de validação de dados bancários, que fornecia uma plataforma com conciliação, com relatórios, com extrato, gestão de acesso, que tinha um ecossistema que te atendia muito bem, né? Nosso produto ele é muito utilizado por financeiros de grande empresa. Por quê? Você consegue entrar no nosso Bankline, na nossa plataforma web, ela tem gestão de acesso, ela tem relatórios. Eu consigo falar assim, o Bruno ele consegue ver saldo e extrato, mas ele não consegue fazer transação. O Vitor ele não consegue aprovar transação, mas ele consegue iniciar uma transação com um terceiro aprovado. Acesso granular, no caso. Gestão de alçadas. Então, tinha uma plataforma ali que agregava muito valor. Então, mesmo na mudança do TED para o Pix, a gente continuou, surfou esse crescimento do Pix também, e nisso do Pix a gente trouxe também o recebimento, que também começou a crescer dentro da companhia e abriu porta para a gente adicionar outros produtos, né? Então, boleto com QR Code, enfim, todo esse ecossistema de pagamentos e recebimentos que hoje a gente oferece veio dessa origem, desse início focado em pagamentos e da demanda que os próprios clientes trouxeram. Isso virou uma das nossas verticais, inclusive a principal vertical que a gente tem hoje, e a parte de validação
validação de dados bancários, que a gente lá no início fez para melhorar a vida de quem fazia pagamentos, virou sua própria vertical. Que legal. Então, assim, todos os pagamentos que são feitos dentro da Transfira, a gente valida os dados bancários antes de fazer esses pagamentos. Sim, continua esse dentro do produto de pagamento, como era desde o início, mas a gente spin-offou por uma outra vertical, que é a de validação de dados bancários, onde a gente tem 2 produtos hoje. Um que a gente chama de validação básica. Então, basicamente, você me passa os dados bancários, eu faço uma validação algorítmica se aquela conta ela pode existir ou não dentro daquela instituição. E a gente tem uma segunda validação que parece bastante com aquela validação, você já deve ter passado por essa experiência, quando você adiciona o seu cartão em algum e-commerce grande, que vem aquela transação de 1 centavo, 2 centavos para validar o seu cartão. Sim, A gente fez isso para contas bancárias também. Então, você me manda os dados bancários, eu mando um Pix de 1 centavo e eu valido todos os dados daquela O PayPal usa isso, né? Eu lembro que eu fiz esses dias aí. Legal, cara. Que aí eu consigo validar se aquela conta realmente existe, se a titularidade é aquela mesma, né? Pensa assim, vamos pegar um case de cliente aqui. Digamos que você é uma financiadora, né? Você faz empréstimos para pessoas físicas. E você não é um banco, você é só a financiadora, você só faz os empréstimos. Você precisa de uma conta para você fazer o desembolso dessa operação. Claro. Então você vai fazer um empréstimo de R$1.000. Você está fazendo para mim. Você não pode pagar um terceiro, uma conta de um terceiro. Você está fazendo para o Vitor, você não pode pagar o Rafael. Você pode usar o nosso produto para, antes de você fazer o Pix lá dos R$1.000 de empréstimo, você validar se aquela conta que eu te passei realmente pertence a mim. Faz e muito só sentido. Então você faz o Pix. Porque se você está emprestando dinheiro para o Vitor, mas você manda o dinheiro para a conta do Rafael, você tem um grande problema na sua mão. Cara, e eu achei genial, porque assim, no fundo é uma solução simples, né? Só que ela tem uma geração, assim, simples, não estou falando da esfera técnica, né? Mas eu digo, o que ela se propõe a resolver é simples, né? Validar se uma conta, ela pertence àquela pessoa e ela existe, né? E achei muito legal. Então ela spin-offou e ela virou um produto standalone, assim, né? E a gente tem diversos use cases. Esse produto ele é muito utilizado em processo de onboarding também. Imagina que você onboarda muitos fornecedores no seu negócio, ou muitas pessoas as quais tem que receber valores posteriormente. Imagina assim, você onboarda um fornecedor. Esse fornecedor coloca dados bancários incorretos no seu processo de onboard. Aí daqui 30 dias você tem que pagar. Aí o pagamento falha. Aí você tem que entrar em contato com esse seu fornecedor. Se é que o fornecedor não vai entrar em contato com você te xingando porque você não pagou ele. Aí vira todo um imbróglio operacional, toda uma dor de cabeça desnecessária. Então esse nosso produto, a gente tem diversos cases em que os nossos clientes colocam no processo de onboard. Então assim, você está se cadastrando para ser meu fornecedor, ou meu prestador de serviço, ou alguém que eu tenho que fazer pagamentos, me dá seus dados bancários. A hora que você coloca os dados bancários, chama as nossas APIs. Valida se esses dados bancários existem, estão corretos e pertencem a você. Se não pertence, eu já falo assim, corrige aí para você poder seguir. Muito legal. E aí todo o operacional e toda a dor de cabeça que vem depois disso está resolvida porque você sanitiza a sua base na entrada. Você não deixa entrar errado, só entra se tiver certo. E a Transfira, esse produto, como que ele se chama? Validação de dados bancários. Validação. O nome comercial é Conta Certa. Conta Certa. Ou Conta Certa é o básico, né? A gente tem o Conta Certa Microdepósito, onde a gente faz esse depósito de 1 centavo para validar todos os dados da conta. E esse Conta Certa, ele tem uma API que qualquer pessoa pode usar? Como que funciona? Porque ele me lembra muito essas empresas, tem muitas startups de segurança que valida RG, CPF, ID, então é possível as pessoas usarem a API para validar contas de você plugar em qualquer SaaS, por exemplo, assim? É possível. A gente oferece todos os nossos produtos, a gente oferece tanto via plataforma web, quanto via API. É claro que se você precisa de um uso massivo, né, eu tenho grandes quantidades, faz mais sentido você usar uma API, você precisa automatizar um fluxo, você usa as APIs. Mas, eu preciso fazer validações pontuais, preciso fazer transações pontuais, ou até mesmo a parte de pagamentos, consigo me virar com planilhas, a plataforma web super atende. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue oferecer nas duas formas. É claro que a gente sempre tem que entender o caso de uso, né, até por questões regulatórias, então o nosso time ali de negócios acompanha o cliente, entende o caso de uso para entender se encaixa com regulamentação. Entendi. Mas zero problema. Então não é tão self-service que qualquer dev pode ir lá usar API e montar um SaaS em cima da solução e ofertar para o mercado, por exemplo? 100% self-service não, né? Consegue entrar no nosso site, entrar nas documentações,
informações, entender como é que funciona o produto e tudo mais. Legal. Mas precisa ali de um contato com o time de negócio, tanto para entender precificação, mas também para entender o use case e estar de acordo com regulamentação, tanto do Banco Central do Brasil quanto de LGPD. E você comentou que vocês tinham esses 2 produtos que eles foram crescendo, e hoje esses produtos eles cresceram iguais, um ficou maior que o outro, ele virou carro-chefe, como que ficou o que é a Transfira hoje, de certa forma? Boa pergunta. Quando a gente olha para a Transfira, hoje a gente se posiciona como um provedor de pagamentos para empresas, né? Então o nosso foco é 100% empresa, a gente não abre contas para pessoas físicas. Legal. Então a gente está aqui para oferecer toda a infraestrutura necessária para pagamentos de empresa. E aí, seja na jornada de recebimento, seja na jornada de pagamento, seja na jornada de validação, porque a gente entende que a validação de dados, os dados bancários, ele precede um pagamento ou um recebimento, né? Então a gente está pensando aqui na jornada inteira. É claro, tem clientes que só precisam pagar, tem clientes que só precisam receber, tem clientes que só precisam validar, né? Não necessariamente precisa usar tudo, mas a gente está inserido nessa jornada inteira de pagamentos dos nossos clientes. Legal, cara. Cara, que bacana. Eu gosto muito da Transfira, cara. Me fala um pouquinho sobre para onde vocês estão indo hoje, assim. Quais são os planos que vocês têm para os próximos anos? A nossa grande estratégia é continuar se aproveitando desse DNA que eu comentei de tecnologia de ponta e de bom atendimento. Então, assim, nosso produto ele é extremamente performático, ele é realmente tecnologia de ponta. A gente tem um time mega enxuto, porque o produto ele é muito bem construído para ele para os nossos clientes se autosservir. Legal. A gente tem níveis de atendimento baixíssimos, assim. O nosso time de suporte é uma pessoa. Ah, mentira. Uma pessoa para atender todos os nossos clientes. A gente tem níveis... Porque tudo que é uma dor, a gente trabalha para que o cliente consiga se autosservir. Para que aquela dor não exista, ou se ela realmente precisar existir, para que ele possa se autosservir, né? Até uma estratégia que a gente tem dentro da companhia, que o time de suporte também tem um engenheiro de software junto. Então, toda vez que a gente identifica alguma demanda, então, vou dar um exemplo, eu preciso de um comprovante de recebimento. É muito comum a gente pensar em comprovante de pagamento, né? Eu te fiz um Pix, tá aqui o comprovante. Mas é o que eu pensei quando você falou. Eu te mando o Pix e você me manda o comprovante que você recebeu, é um pouco diferente, mas é uma demanda que a gente tinha dos nossos clientes. No começo, abriu-se um suporte, o suporte ajudava. Chegou 2, 3, 4, 5, vem um engenheiro, desenvolve, coloca no produto. Agora, você entra no produto, você mesmo gera o seu comprovante. Essa culturagem é muito legal. E acabou. Então, assim, a gente consegue, via tecnologia, via um produto muito bem azeitado, muito arredondado, a gente tem uma grande escala. Então a nossa ideia é continuar utilizando essa escala, tanto de processamento quanto de tecnologia, quanto de eficiência, para continuar crescendo nesse mundo de pagamentos, fornecendo basicamente um serviço com qualidade de ponta, com estabilidade de ponta e com excelentes custos para os nossos clientes. Cara, então achei sensacional, assim, principalmente o fato de você ter uma estrutura enxuta, né? E eu queria caminhar para o encerramento e te fazer uma pergunta que a gente tem muita gente que segue o canal, que acompanha, que é o pessoal que está empreendendo, construindo suas soluções, começando essa jornada, né? Que dicas que você daria para essa galera que está nesse início de jornada, começando a empreender e construir suas startups, seus negócios? Eu vou dar uma dica de uma pessoa que trabalhou a vida inteira no mercado financeiro e viu desde o pequeno comerciante nas ruas de Manaus até os maiores corporate empresas do Brasil. Olhem e procurem bem parceiros para serviços financeiros. Entenda o mundo financeiro, entenda todas as variáveis que tem quando, por exemplo, você contrata um provedor. Porque assim, no final das contas, todo negócio, ele está vendendo algum produto ou serviço e vai ter que receber algum valor ou fazer um pagamento, né? Eu brinco dentro da Transfira que até a ONG tem necessidade de serviço de pagamento, porque a ONG recebe doação também e paga algum fornecedor. Então, mesmo que você fale assim, mas é sem fim lucrativo, mas vai precisar de pagamento, vai precisar, te garanto. Então, assim, a maior dica que eu dou, entender o mercado financeiro, entender o que é um meio de pagamento, o que é um Pix, o que é um TED, o que é um boleto, entender o que é o mundo de cartões de crédito, principalmente, débito versus crédito versus parcelado, antecipação de recebíveis, que é algo que muitas vezes... E a galera nunca olha isso. Come uma margem gigantesca do empreendedor, né? Imagina, o empreendedor, ele já tem que deixar um pedaço na mão do governo através de impostos, depois ele deixa mais um pedaço na mão do fornecedor de pagamentos através de taxa de maquininha, né? Então, é importante entender e encontrar o parceiro correto. E o parceiro correto não necessariamente também é o mais barato. Você precisa
de uma operação estável, que nem você falou, né, no começo, você tinha uma operação de marketplace, você vai saber melhor do que eu. Se o seu meio de pagamento cai, suas vendas caem junto, você para de vender. Então, às vezes, pode ser um barato que sai caro. Super. Da mesma forma, se você tem um provedor de pagamentos, de recebimentos, enfim, o seu parceiro financeiro não te oferece alguma funcionalidade que é core para o seu negócio, você vai transformar essa economia em custo operacional. E que não faz sentido. Até porque, geralmente, operacional não vem só com custo, vem com risco, né? Vem com risco de fazer uma operação incorreta e perder uma venda, um produto ou um valor financeiro. Então, a maior dica que eu dou com uma pessoa que sempre esteve assim e já viu desde pequenos comerciantes pagando 15% em transação de cartão, a todo tipo de coisa, entenda qual que é o parceiro financeiro adequado, que tem os produtos adequados para o seu negócio, e entenda que nem sempre o mais barato é necessariamente o melhor, dependendo do contexto que você precisa. Se você precisa de um cara de alta performance, você provavelmente você vai ter um custo em cima disso. Legal. Mas se não, faça as contas, entenda o que é uma taxa de juros, entenda se aquela taxa da maquininha está fazendo sentido e pesquise. Tem muitos fornecedores no mercado, pesquise qual pode oferecer o melhor produto, a melhor taxa e o melhor atendimento. Porque produto que mal funciona e atendimento ruim vira um custo invisível de operação, né? E a hora do empreendedor é muito valiosa. Isso é verdade. É a hora mais valiosa da empresa, principalmente quando a empresa é só você. Se você está 1 hora no telefone resolvendo alguma coisa com alguém, é 1 hora que o seu negócio está completamente parado. Super. E essa questão da antecipação que você falou é muito real, cara. Porque, assim, eu tenho muitos membros da comunidade que sofreram com antecipação porque não entendiam muito bem como funciona a dinâmica do jogo. O cara nem olhava, daí precisava antecipar por causa de fluxo de caixa, quebrava a cara, né? Papi, gostei muito do papo. Cara, aprendi muito. E pra gente concluir, você gostaria de fazer algum jabazinho? Como que o pessoal te encontra na internet? Onde eles acessam a Transfira? Boa. Vocês conseguem encontrar a gente em todas as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, também nosso site, Transfira com 2 Es, né? É uma grande sacada, porque em inglês, FII, né? Taxa, se escreve com 2 Es, né? Então a gente tem um FII no meio do nome. Ah, legal. A gente tá aqui porque a gente corta o FII, né? A gente nasceu com esse propósito de reduzir custos. Gostei. Então, transfira com 2e.com, lá tem os contatos de todo o nosso time, seja times técnicos, seja times de negócio, para montar algum tipo de parceria, usar algum tipo de produto ou até entender mais como funciona. E a gente está sempre à disposição. E onde o pessoal te encontra? Consegue me encontrar também no LinkedIn, Victor Papi, Victor com C, Papi, P-A-P-I. Todo mundo me conhece como Papi, então também super à disposição para trocar ideia. Valeu, Victor. Obrigado, Bruno. Obrigado para você que assistiu até aqui hoje.